Poderia a verdadeira identidade da arma ancestral Pluton ser a Yamato? Quando eu recebi essa teoria, me pareceu um completo delírio. Eu pensei, lá vem mais uma. Como assim a Yamato ser Pluton? Já vem mais que estão tirando essa ideia. Mas parando pra pensar, por mais que essa ideia pareça um completo delírio, uma completa insanidade, vale a atenção de vocês. Existe um detalhe nessa ideia, por trás dessa ideia, que com certeza vale a nossa atenção, e é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo hoje. Mas antes, só lembrando que a gente tá a um passo de bater a meta de 600 mil inscritos aqui no canal, galera. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveita esse momento pra gente poder bater essa meta, que com certeza, com a sua ajuda, a gente vai chegar lá, beleza? Hoje a gente vai falar da Yamato, mas não é sobre macetadas, é realmente sobre teoria aqui. Vamos lá, no capítulo 1053 de One Piece, a gente teve a confirmação de que a arma ancestral Pluton está de fato em Wano, para surpresa de todos nós. E isso foi revelado durante a conversa da Robin com Kozuki Sukiyaki, que estava vivo, realmente era o avô do Momo, era o pai do Oden, e ele realmente estava vivo, se revelou pra gente e revelou e confirmou que a arma ancestral Pluton está mesmo em Wano. E com isso, várias teorias surgiram tentando adivinhar a verdadeira natureza da arma, onde ela poderia estar. Será que ela poderia estar no topo do Monte Fuji, congelada, sem ninguém saber que ela estava lá? Será que ela está de alguma forma submersa no magma que se move por debaixo das terras do país de Wano? Será que está debaixo da água? Mas será que a arma não estaria exatamente onde também está o resto do bando dos chapéus de palha? A gente já viu, por exemplo, que a Poseidon acabou se revelando como uma pessoa, a princesa da Ilha dos Tritões Shirahoshi. E se esse também fosse o caso com Pluton? No capítulo 352 de One Piece, Rob Lute descreve a arma Pluton como o mais terrível, o pior navio de guerra do mundo. Então, como um navio de guerra poderia ser uma pessoa? Essa ideia dessa teoria veio do fato da vida real, onde Yamato era o nome do maior navio de guerra do mundo, criado no Japão, o país em que o país de Wano, no caso, foi baseado. De acordo com a sua descrição na Wikipédia, o Yamato foi um navio encouraçado operado pela Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial, construído pelos estaleiros do Arsenal Naval de Kuri. Foi a primeira embarcação da classe Yamato, sendo junto do seu irmão Musashi os mais pesados e poderosos navios de guerra já construídos na história. Mas até aí, tudo bem, beleza, o nome do maior navio de guerra poderia ser Yamato na vida real, e no caso de One Piece seria Pluton. Até aí a gente não tem nenhuma semelhança. Não me convenceu, Bruno. Vamos lá, mas agora, galera, esse detalhe a seguir vai deixar vocês com o pé, vai deixar vocês, caraca, agora você recebeu a minha atenção. Vamos lá. Tem mais um detalhe que dificilmente seria obra do acaso. E agora vocês vão ficar bolados. Se liga. Que é sobre o tamanho das duas Yamatos. Enquanto a filha do Kaido tem exatamente 2 metros e 63 centímetros de altura, o navio japonês tinha 263 metros de comprimento. E agora eu tenho certeza que você ficou, caraca, aí realmente é coincidência demais. Pode ser que tenha alguma coisa aí, pode ser que o Oda realmente tenha colocado isso de propósito. Mas acho que foi só uma referência, Bruno. Fala mais aí. Pois é, o Oda ele já brincou anteriormente com a altura dos personagens. Por exemplo, dentro do próprio arco de Wano aqui, para ficar um exemplo um pouco mais próximo, o King ele tem 6 metros e 13 de altura, enquanto o rei no baralho de cartas é a 13ª carta do naipe, enquanto o Queen tem 6 metros e 12 centímetros, sendo a rainha do baralho de cartas a 12ª carta. E isso, galera, se estende para praticamente todo o mangá de One Piece. Já é uma prática não só dentro do universo de One Piece, mas também nas recompensas dos maiores piratas. Eu vivo falando sobre isso aqui, né? Como os números ali são jogos de palavras escondidos. Enfim, o Oda adora brincar com isso, e isso é uma prática frequente também no Japão. Só que, galera, não tem como a Yamato ser Pluton. Simplesmente, por essência, não teria como a personagem ser Pluton. Pluton foi explicitamente descrito como um navio de guerra. Não tem como a gente fazer aqui uma interpretação metafórica onde Yamato poderia ser interpretada
como um navio de guerra não é como se fosse, por exemplo, uma ilha que se comporta como um navio de guerra. Por exemplo, a ilha de Thriller Bark, que é um navio que se comporta como uma ilha, ou o contrário, uma ilha que se comporta como um navio, mais um navio na verdade, porque em essência é um navio que se comporta como uma ilha. Então, por exemplo, será que o próprio país de Wano não poderia também se comportar como um navio de batalha? Poderia, perfeitamente. Ou qualquer coisa do tipo, Onigashima, qualquer coisa. Mas eu acho que fica muito difícil no caso da Yamato ser interpretada dessa forma. Cara, eu diria que a chance é praticamente zero. Mas e aí, a referência da idade que o Oda colocou, será que não tem alguma coisa a ver? E é aqui que a gente vai começar a especular, porque eu acho que nem tudo está exatamente perdido. Vamos lá. Primeiro é importante aqui lembrar que as armas ancestrais, elas possuem nomes reais. Elas possuem, antes de serem chamadas de armas ancestrais, elas tinham seus próprios nomes. É só pegar a arma ancestral que a gente conhece até então, que é Poseidon. Poseidon possui o seu nome, mas também possui um nome próprio que é Shirahoshi. E durante o século perdido tinha um outro nome. Então, pode muito bem ser que essas outras armas ancestrais, elas também tivessem os seus nomes próprios. Isso porque, galera, as armas ancestrais, elas não foram criadas durante o século perdido e já receberam, já foram batizadas no seu nascimento com esses nomes. Elas já existiam naquela época, só que elas foram nomeadas e, provavelmente, usadas como armas ancestrais para um objetivo que a gente ainda não conhece exatamente. Então, imagina existir a princesa sereia ou o príncipe sereio da época que tinha um determinado nome X e falou: alguém chegou, acho que eu vou te chamar de Poseidon, né? Baseado ali na lenda dos mitos da mitologia, enfim. E a mesma coisa com as outras armas, seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma criatura ou qualquer coisa, elas muito provavelmente também tinham os seus nomes próprios. Então, quando a gente pensa em Pluton, por que não o nome original desse navio de guerra não ser exatamente Yamato? Tá ficando maneiro, né? Só que imagina agora se a Yamato que a gente conhece, a personagem que a gente conhece, recebeu esse nome baseada, inspirada no nome original da arma ancestral Pluton. Ou seja, o Kaido teria nomeado a sua filha em homenagem a essa arma ancestral que está exatamente em Wano. E aqui algumas perguntas que surgem a partir disso. Tá, mas como o Kaido saberia o nome verdadeiro da Pluton? Bom, realmente o Kaido ele não parece ter conhecimento das escrituras dos poneglyphs. Ele pelo menos nunca acusou nada muito certeiro quanto a isso. Ele sabia sobre menção de Joy Boy, poucas coisas lá e cá, mas o Kaido ele podia saber sobre algo sobre essa arma ancestral por ter feito parte do bando dos Rocks. Afinal, o seu antigo capitão, ele sabia, por exemplo, da existência do trono vazio. Muito provavelmente sabia sobre a existência de que alguém já sentava naquele trono desde provavelmente o século perdido e provavelmente sabia sobre outras coisas também e de uma forma que a gente não sabe como ele concluiu essas informações, como ele chegou nessas informações. Se ele conseguiu ali também ler alguns poneglyphs, enfim, o tanto que ele conseguiu chegar até onde ele conseguiu chegar na sua viagem, na sua aventura, na sua jornada. Só que por ter feito parte daquele bando, pode ser que o Kaido tenha pescado algumas dessas informações e quem sabe tenha ouvido falar sobre a existência dessa arma, o verdadeiro nome dessa arma ancestral. Só que, será que o Kaido ele sabe que essa arma ancestral está localizada no país onde ele viveu pelos últimos 20 anos? Essa é uma pergunta muito curiosa, porque se ele tivesse conhecimento dessa informação, se ele soubesse que a arma realmente estava localizada no próprio país, galera, ele como um personagem louco do jeito que é, eu acho muito difícil que ele não tivesse usado essa arma se ele soubesse a localização dela. Pode até ser que ele sabia a localização da arma, mas não sabia como ativar aquela arma, né? Como ativar aquele navio de guerra, ou ele realmente não tinha conhecimento de que o navio de guerra estava debaixo dos seus chifres.
Outra pergunta que surge a partir disso é sobre o Frank. O Frank, ele tinha as plantas do projeto de Pluton, então ele não saberia o nome original da Pluton, ele não poderia ter olhado para Yamato e pensado, caraca, mas é o mesmo nome da original da arma ancestral Pluton, caraca, que coincidência, você não tem algum conhecimento, você não sabe de alguma coisa não? O Frank não poderia ter falado alguma coisa? Pode ser que ele tenha essa informação, pode ser que tenha o nome original dessa arma no projeto lá, ou pode ser que não tenha. Na capa do projeto tá escrito Pluton, mas talvez não tivesse escrito o nome original daquela arma. Agora, e sobre o tal de Musashi nessa história toda? Será que a gente não consegue encaixar esse navio de guerra que era praticamente irmão do navio de guerra Yamato dentro da história de One Piece? E galera, a gente consegue sim encaixar algumas coisas. Voltando aqui na própria planta que o Frank ele tinha, a gente precisa lembrar aqui, e isso é algo que muito pouca gente lembra, que eu sempre gosto de retomar esse assunto aqui, esse pequeno tópico, que é sobre o propósito da existência dessas plantas da Pluton que o Frank ele foi carregando de geração em geração até chegar nele. Essas plantas elas foram passadas por tantas gerações para que caso Pluton viesse a ser reativada e usada para o mal, fosse possível construir uma outra arma, uma arma irmã, dá para dizer assim, um outro projeto de Pluton para que fosse capaz de parar o projeto original. E é aqui que a gente chega no Sunny. O Sunny, muito provavelmente, muita gente já tem isso como teoria, tem isso como praticamente confirmado, que o Frank, ele obviamente sabendo, tendo conhecimento total e pleno das plantas do projeto de Pluton, conseguiu inserir algumas tecnologias ali, né? Algumas artimanhas a mais ali no próprio navio do Sunny. Isso faz completo sentido. Então, eu diria que o próprio Sunny, ele poderia ser interpretado como o navio de guerra Musashi, que foi o irmão do navio de guerra que era chamado de Yamato. Enfim, galera, o que vocês acham sobre essa história toda? Como eu falei, eu não acho que Yamato seja diretamente Pluton, mas chegando numa reflexão aqui, a gente poderia dizer que sim, a Yamato talvez tenha sido realmente inspirada no projeto dessa arma ancestral Pluton e que o nome original dessa arma seria Yamato. Eu acho que é muito legal, acho que é muito válido, eu gostei muito de trazer essa ideia aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado também, e se você caiu de paraquedas, lembra mais uma vez de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando mangá e o universo do One Piece. Galera, 600 mil inscritos, tá logo aí. Até a próxima, tchau!